A sinusite aguda, ou rinocinusite aguda, é uma inflamação da mucosa, que reveste os seios da face, estruturas que ficam ao redor das cavidades nasais. Na maioria das vezes, acontece por uma infecção viral ou alérgica, por crise de rinite alérgica, e apenas em alguns casos a infecção bacteriana, mas pode ser difícil diferenciar as causas, pois todas provocam sintomas semelhantes como tosse, dor no rosto e secreção nasal. Saiba como identificar os sintomas e diferenciar os tipos de sinusite. Para ser classificada como sinusite aguda, a inflamação deve durar no máximo 4 semanas, e seus sintomas devem melhorar naturalmente, ou com o tratamento prescrito pelo clínico geral ou otorrino. Quando não é tratada, ou quando acontece por micro-organismos resistentes ou associados a uma imunidade enfraquecida, por exemplo, ela pode evoluir para uma sinusite subaguda, que dura até 3 meses, ou sinusite crônica, com sintomas que persistem e que ultrapassam os 3 meses. Principais sintomas da sinusite aguda. Os sintomas mais comuns, que costumam surgir em um quadro de sinusite aguda, são 2 pontos: dor nasal ou facial, geralmente na região do seio da face inflamado, que é pior durante a manhã, dor de cabeça, que piora ao deitar ou abaixar a cabeça, obstrução e secreção nasal, geralmente amarelada ou esverdeada, tosse, que piora ao deitar, febre de cerca de 38 ordinal masculino C, está presente em metade dos casos, mau hálito. Muitas vezes, pode ser difícil diferenciar, somente pelos sintomas, a causa da sinusite aguda, mas, na maioria das vezes, é provocada por um resfriado ou um surto de rinite alérgica, que também podem provocar sintomas como dor de garganta, conjuntivite e espirros. Como saber se a sinusite aguda, ou CRO acento circunflexo NSA? A sinusite aguda acontece na maioria das vezes, entretanto, em alguns casos, pode se tornar uma sinusite crônica. Para diferenciar entre estas situações, deve-se estar atento aos seguintes detalhes que podem variar, como 2 pontos: sinusite aguda, sinusite crônica, duração até 4 semanas mais que 3 meses, causa em infecções por vírus, crise de rinite alérgica ou bactérias como S. Pneumonia, H. influenza e M. catarrhalis. Normalmente, surge de uma sinusite aguda, que não foi tratada corretamente. Por ser causada por bactérias mais resistentes, ou de tipos diferentes da infecção aguda, como Prevotella, Streptococcus e Fusobacterium SSP, Streptococcus sp, Staphylococcus aureus, ou por fungos e alergia persistente. Sintomas são sintomas mais intensos e súbitos. Pode haver febre, dor em vários seios da face. Pode haver dor localizada em um seio da face, ou apenas sensação de pressão na face, ao invés de dor.
A sinusite pode ainda ser recorrente, ou seja, existem quadros de sinusite aguda, que se repetem 3 vezes num período de 6 meses ou 4 vezes ao longo de um ano, o que, geralmente, acontece em pessoas com a imunidade enfraquecida, ou que têm crises recorrentes de rinite alérgica. Como confirmar o DIAGNO acento aguda CTICO? O diagnóstico de sinusite é clínico, ou seja, feito apenas com a avaliação médica e exame físico. Somente em alguns casos de dúvida, ou em casos de sinusite crônica, para determinar melhor a causa, o médico pode solicitar alguns exames como raio-x, tomografia computadorizada da face ou endoscopia nasal. Após confirmação da causa, o médico deverá orientar o tratamento recomendado, geralmente, com anti-inflamatórios, descongestionantes nasais ou orais e medidas gerais, como manter-se bem hidratado ao longo do dia, a nebulização e lavagem nasal com solução salina. O uso de antibióticos está recomendado apenas quando há suspeita de infecção bacteriana. Em casos mais graves e crônicos, pode ser necessária a drenagem da secreção acumulada. Saiba mais detalhes sobre como é feito o tratamento da sinusite.